EBN, Café com Política. Bruno Silva chegando aqui para o nosso cafezinho nesta segunda-feira. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Guilherme, Sandra e os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Tudo jóia por aí? Tudo bem, Bruno. Bom dia para você também. A gente destaca aqui hoje, né, Bruno, a sanção daquela lei que prevê pontos de apoio e descanso com banheiros, né, para os trabalhadores de ônibus, para os motoristas aqui da cidade. A gente já conversou algumas vezes sobre esse projeto, né, quando ele foi à votação, nem tanto pela necessidade, mas pela viabilidade, né? Será que a prefeitura vai encontrar áreas para fazer em cada final e início de linha esse ponto de apoio para os motoristas, né? Muitos motoristas, inclusive, apoiam essa lei, alguns até não gostaram muito quando eu fiz essa ponderação, né, de que será que é viável, mas o fato é que foi sancionado, agora falta regulamentar, né? Aí a gente vai ver na prática se isso vai ser mesmo aplicado, né, Bruno? Eu acho que esse é o desafio, permanece o mesmo na minha visão também, viu, Guilherme? Claro, é uma demanda legítima por parte dos motoristas, você ter aí o chamado ponto final, né, onde você pode esperar, às vezes até por uma questão de organizar o deslocamento do trajeto, às vezes está um pouco adiantado, enfim, você parar naquele ponto, poder tomar uma água, utilizar um banheiro e aí depois dali em diante você seguir viagem, né, tranquilamente aí para poder não ter problema ao longo do trajeto como um todo, né? Agora, eu acho que a dificuldade da viabilidade, ela vai ter que ser contornada com bons projetos, né, Guilherme? Porque senão você vai criar uma coisa que vai ser só para inglês ver, como diz no popular. Talvez acho que uma das coisas que a prefeitura pode fazer é lançar a mão de algum tipo de estrutura que seja móvel ou algo nesse sentido, ou que seja próximo a um estabelecimento, ou às vezes até pensar em estabelecimentos parceiros, enfim, não sei exatamente como vai ser essa implantação, né? Recordo-me, por exemplo, em várias cidades onde já andei de ônibus, que você tinha justamente isso, né? Às vezes você tinha uma espécie de uma parceria ou algo nesse sentido com alguém que tinha um estabelecimento que oferecia ali o local, né, para você poder fazer o descanso, utilizar o banheiro, tomar uma água, algo nesse sentido. Então, talvez a prefeitura possa desenhar algo também nesse sentido, porque o projeto é louvável, a demanda ela é legítima por parte dos motoristas, mas a viabilidade e o custo dela também, a depender em várias situações, que nós estamos falando de diversas paradas, né, considerando uma cidade como Campinas, que é gigantesca, está falando de diversas paradas, cada uma com a sua particularidade, cada uma com a sua especificidade, né? E chamou a atenção aqui o artigo 3 dessa lei, Bruno. São de inteira responsabilidade das empresas que operam as linhas de ônibus, a instalação dos equipamentos, a adequação dos equipamentos, os custos de água e esgoto, de energia elétrica, taxas, permissões, tributos e similares. Ou seja, a prefeitura não ficou com ela esse problema, ficou com as empresas, né? E é mais uma adição à nossa licitação do transporte público que está enrolada, que não sai, que foi deserta na primeira tentativa, né? Então agora tem mais essa atribuição para as empresas que vão assumir o transporte coletivo aqui de Campinas. E aí fica a preocupação em relação a repassar esses custos depois no valor da tarifa, né? A Sandra já cantou a bola, a questão é repassar. Gente, não existe almoço grátis, vamos ser sinceros. Alguém vai arcar com esse custo, seja na forma de repasse de tarifa, seja na forma futura, né, Guilherme, Sandra, queridos ouvintes, até mesmo de renovação de contratos, ou pensando aí em valores que podem vir a ser ajustados diante, né, das empresas de ônibus junto na celebração do contrato com a prefeitura. Algumas vão poder até, muitas das vezes, judicializar, alegando que isso não estava previsto inicialmente no contrato. Então, assim, é uma lei que ela nasce, ela tem toda a sua eficiência, mas ela pode dar muito pano para a manga, a depender de como ela vai ser operacionalizada, viu, Guilherme? E hoje tem sessão da Câmara, né, Bruno? A gente tem aqui... É uma agenda até cheia, né? De assuntos, inclusive, que já saíram e estão retornando à pauta, entre elas em relação àquela música ou a divulgação de músicas com apologia a crime, né, ao sexo, dependendo aí da faixa etária, que isso não deve ser permitido aí para as crianças, segundo um dos projetos. Eu acho que, na verdade, esse projeto a gente já tinha comentado lá atrás, quando ele foi inicialmente para votação. Eu vejo que o projeto em si ele pode até estar munido de boa intenção, no sentido de estar preocupado com o que está sendo vinculado para as crianças, como eles estão absorvendo isso, os jovens e os adolescentes, né? Se eles estão parando para refletir sobre esse aspecto. O que a gente tem que tomar muito cuidado é para não se colocar na condição de uma espécie de censor, né? Determinando o que é um conteúdo que pode, o que não pode ir, ou algo nesse sentido. O que eu penso particularmente dessa história toda? O projeto está chamando a atenção sobre um problema que muitas das vezes é um problema real nas escolas mesmo. Você tem cada vez mais uma quantidade significativa de jovens levando caixas de som e outros instrumentos e ouvindo essas músicas em bom som, né, nos espaços escolares, né? Muitas das vezes sem nenhum tipo de critério, muitas das vezes sem saber
muitas das vezes o que está sendo tocado ali, né? Qual é o tipo de conteúdo, se isso afeta, não afeta o outro, enfim, eu acho que tem uma série de discussões que tem que ser feitas em relação a um determinado comportamento coletivo dos jovens como um todo. E isso pode ser aproveitado como um mote para você fazer uma discussão sobre as músicas, sobre o conteúdo, sobre absorver ou não absorver aquilo para a vida e tudo mais. Particularmente não entendo que isso deva vir na forma de um projeto de lei. Acho que o caminho mais adequado teria sido qual? Você chamar uma espécie de uma audiência pública ou convocar ali, convidar, né, trazer de alguma forma os professores, a comunidade escolar, debater o alcance e o escopo desse problema, entender a realidade, ouvi-los, para depois daí pensar ou não em mobilizar algo no sentido mais legislativo. Porque se vem na forma de um projeto, dá uma impressão, passa essa sensação de que é uma imposição de cima para baixo, e aí que critério, que letra de música, de que forma. A gente tem que tomar cuidado com isso também. E outro tema da pauta de hoje tenta valorizar aquelas ações de protetores de animais, de cuidadores de animais aqui no município. Aqueles que não estão, de alguma forma, dentro de alguma entidade, mas que ajudam nessa prestação de serviço de alguma forma no município. O projeto de lei número 110/2022, né, vereador aí, autoria do Permínio Monteiro, a ideia é tentar fazer uma espécie de regulamentação, como você chama a atenção, né, Sandra, da criação do cadastro aí dos chamados protetores e cuidadores, que vão ter uma espécie de preferência de atendimento de animais domésticos que estejam sob a sua proteção e cuidados em programas públicos de castração, microchipagem, vacinação, atendimento emergencial. Está dentro daquela pauta que eu já vinha conversando com o Guilherme há alguns dias também, né, Sandra? Que é justamente sobre essa pauta mais positiva, focada em determinado nicho, e que tem um apelo, tem um impacto, acima de tudo, eleitoral, né? Os vereadores, de modo geral, nos projetos que vem apresentando na Câmara de Campinas, e isso não é diferente de outras câmaras, se preocupam nesse momento em apresentar projetos que são aqueles que não vão gerar muita polêmica e que serão muito bem vistos por certos segmentos eleitorais. Geralmente esses projetos estão dentro de que campo? Ou do campo social, ou desse campo relacionado a direitos dos animais, alguma pauta positiva em termos de infraestrutura, algo mais relacionado a uma dimensão, vamos dizer assim, para o eleitorado, que não vai gerar tanta contestação ou tanta dor de cabeça assim. Então, acredito que a tendência é que esses projetos tendam, né, a ser aí aprovados como um todo. Ou até de criar-se um diálogo maior dessas entidades com o próprio município, né? Porque existem muitas dificuldades, às vezes, dessa conexão mesmo, né? Tá ali com os animais precisando desse atendimento, não consegue dialogar com o município muitas vezes, né? Ou da própria população não conseguir esse direcionamento com o município e procurar essas entidades. De repente, dessa forma, ajuda a melhorar a comunicação e o serviço. É regularizar para reconhecer oficialmente quem está habilitado para poder fazer esse tipo de serviço e, consequentemente, ter um acesso mais facilitado aí aos serviços que são oferecidos. Essa é a perspectiva, né, Sandra? Para também não deixar isso num plano de informalidade, né? É isso. Bruno, obrigada pela participação de hoje, uma ótima semana para você. Vamos aí ao longo da semana trazendo mais. Combinadíssimo, gente. Estamos só começando a semana. Um grande abraço, Guilherme, Sandra, os nossos queridos ouvintes. Primeiro de muitos cafés aí da semana. Abração. Abraço.